Olá, meus amigos, bem-vindo aí a mais uma videoaula. Dessa vez aí uma revisão rápida sobre alguns conceitos de que nós vimos antes de entrar na aula 3, que é a nossa próxima aula, fechando aí o assunto sobre conjuntos numéricos, um assunto tão importante como esse. Então, seguindo o que nós vimos aí, nós vimos sobre conjuntos e sobre elementos dentro de um conjunto, né? Então, olha lá, uma coleção de revista aí mostrando aí um exemplo de conjunto, né? Então, um conjunto, no caso, seria a coleção de revista e o elemento seria alguma das revistas aí no meio de um conjunto. Outro exemplo aí é um time de futebol. Um time de futebol nós temos vários elementos, né? Nós temos goleiro, nós temos alguns jogadores, né? Essa aí provavelmente é uma equipe clássica, uma equipe das antigas, né? E ali tinha um jogador muito bom, né? Então, por exemplo, esse jogador. Esse aí sou eu. E viu aí, ó, que beleza, hein? Olha que beleza, montagem mal feita. Mas aqui é um elemento. Esse é um elemento dentro do time de futebol. Vamos lá. Nós aprendemos aí sobre a representação dos conjuntos, né? Então, pela sua propriedade de formação. A gente está lembrando aqui porque é uma propriedade muito importante. Então, você tem aqui, ó, por exemplo, o A. A é maiúsculo porque é o nome do conjunto. O nome do conjunto é sempre maiúsculo, né? Então, ele é um elemento assim. X está o quê? Esse X é o quê? Então, o que é esse X que tem no... Quais são os elementos, né, que tem no conjunto? É isso aí. É um país da Europa, então nós temos aqui vários países da Europa. Bem fácil, bem tranquilo, pessoal. Como nós vínhamos vendo aí ao longo das nossas aulas, né? Então, nós temos um conjunto chamado unitário, quando ele tem somente um elemento. Então, ele é representado aqui, né? C, o exemplo C, né? Só tem 5, então só tem um elemento. E aqui B, X está o quê? Esse X uma estrela do sistema solar. Só tem o Sol, né? Aqui, pessoal, nós não vimos essa parte unitária, né? Mas aí só dando uma passada e pegando algumas aparinhas, algumas coisinhas que faltaram. E a gente pode trabalhar alguns exercícios. Nós também não vimos essa palavra conjunto vazio, mas nós vimos a nomenclatura, como que é o conjunto vazio, né? Então, por exemplo, um conjunto vazio, X é um elemento, é um número, né? Tal que esse X vezes 0 dá 5. Não tem algum número que vezes 0 dá 5, não existe, né? Então a gente pode representar por esse 0 aqui cortado, tá? Ou representado por chaves. Nunca representado pelos dois juntos, tá? Ou um ou outro, tá? Como mostrado aqui. Por exemplo, computador sem memória. Não existe computador sem memória. Então tá aqui, tá? Então esse aqui é o conjunto vazio. Conjunto finitos e infinitos, nós vimos, eu comentei numa aula, na verdade num exercício, né? Acho que numa aula, acho que foi numa aula mesmo. Mas nós vamos ver essa denominação, um conjunto finito, um conjunto infinito, alguma série de exercícios, né? E aí pode vir a aparecer. Então aqui, ó, conjunto finito, que ele tem um número finito de elementos, né? Então 1, 2, 3, 4 é um exemplo. Brasileiros, né? Existe uma contagem aí, uma estimativa da quantidade de brasileiros, ou um jogador de uma seleção de futebol, né? Tem um número finitos, não infinitos, né? Diferente do número infinito, né? Infinito você não tem um fim, tá? São números que continuam, perpetuam e não existe um fim, tá? Então são conjuntos infinitos. A igualdade de conjunto, essa parte aí a gente acabou passando batido, mas é uma parte super simples e no exercício dá para dar uma olhada, tá? Nós vimos aí com algumas operações de conjuntos e acabamos, não vimos essa igualdade. A igualdade é muito simples, né? Então vamos supor que o conjunto A são as letras da palavra arte. São as letras, né? E as letras A, R, T, E, né? E aqui o conjunto as letras da palavra reta. R, E, T, A. Se os elementos são iguais, então o conjunto é igual. Não importa se ele está fora de ordem. Uma pergunta, vamos supor, se eu tivesse um conjunto 1 com o elemento 1 e 2, né? Esse é o conjunto A, 1 e 2.
em um outro conjunto com o número 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ah, eles são diferentes. Não, de jeito nenhum, eles são iguais. Os elementos são iguais, não importa se ele tiver repetido. Nós vamos fazer alguns exemplos interessantes, tá? Depois da aula 3, que aí, como a gente tem bastante elementos teóricos, dá para fazer aí bastante exercícios, né? Gravar bastante exercícios de vestibular, ou também não sendo de vestibular, um pouco mais simples, para você pegar. E quando os conjuntos não são iguais, eles são diferentes. E aí você coloca sinal de diferente. Também existe essa possibilidade, tá? Isso é legal colocar aí num exemplo, né? Então, pessoal, por hoje é só para não ficar muito longo o vídeo. Essa aqui foi mais uma retomadinha aí, algumas aparas que ficaram. E eu espero vocês na terceira aula da teoria dos conjuntos. Muito importante, aliás. Valeu, obrigado.